Olá, para você que nos acompanha no Aliados Brasil Oficial, estamos juntos mais uma vez para mais uma entrevista. Aliás, hoje uma super entrevista. Falamos com o doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça com mais de 30 anos no Ministério Público, professor de Direito na UERJ e coautor dos livros Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses. Tudo bem, doutor Marcelo? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutor Marcelo, o senhor acredita, já vou direto ao assunto segurança, porque é uma preocupação do brasileiro hoje, a gente sabe que o senhor é um especialista nessa área, eu gostaria de saber se o senhor acredita que a bandidolatria existe no Brasil, se existe no Brasil e por quê? Infelizmente, o Brasil tomou um caminho errado, né, na contramão dos países que enfrentaram com êxito a criminalidade, especialmente os Estados Unidos, que são a grande referência nessa questão, a partir do início dos anos 90. O Brasil tomou um rumo errado a partir dos anos 80. Né? Eu acho que a gente pode até especificar o ano de 1984, né? Curiosamente, ainda, né, no governo militar, o último ano do governo militar, o Brasil aprovou a Lei 7.209 de 84, que reformou o Código Penal, e, sobretudo, o Brasil aprovou a Lei 7.210, as duas foram aprovadas juntas, daí a numeração sequencial. A Lei 7.210 é a Lei de Execução Penal, que eu considero uma das maiores responsáveis pelo estado de insegurança pública a que chegamos. Né? Você vai verificar, quem atua na área criminal sabe disso, eu atuo na área criminal há mais de 30 anos, não é? E quem atua na área criminal sabe que, normalmente, o sujeito que está aí na rua assaltando alguém, estuprando alguém, traficando drogas, né, às vezes portando um fuzil, né, e, eventualmente, é preso, né, é quase que uma regra geral, né, que esse sujeito não está ali praticando o seu primeiro roubo, o seu primeiro estupro, ele já tem várias e várias passagens pela polícia, e aí o brasileiro normalmente se pergunta, mas espera aí, ele está no 5º homicídio, no 10º roubo, no 8º furto, no 3º estupro, o que ele está fazendo na rua? Então, grande parte disso se deve a essa péssima lei de execução penal, que é a lei que trata do regime semiaberto, do regime aberto, da saidinha, né, que é como ficou conhecida a saída temporária, a visita provisória ao lar, e tantas outras maneiras de fazer com que aquela pena fixada, estabelecida na sentença do juiz que condenou o réu, seja uma ficção. Então, o sujeito é condenado a 40 anos. Quando você vai ver daqui a 10 anos, ele já está na rua. Né? Isso aconteceu no Rio, por exemplo, um caso muito dramático, né? Que foi a morte do menino João Hélio, arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, preso no cinto de segurança de um carro, que os ladrões roubaram da mãe dele, e ela não teve tempo de tirá-lo. Ele ficou preso no cinto de segurança, a porta ficou aberta e ele ficou do lado de fora do carro. E os ladrões arrastaram o menino ele tinha 7 anos de idade, ou 6, agora eu já não lembro bem, e ele foi arrastado por 7 quilômetros pelas ruas da zona norte do Rio. Né? E foi uma coisa tão horrível, né? Tão hedionda. Né? As pessoas avisavam, as pessoas viam aquela cena de um carro em movimento com uma criança sendo arrastada, né? E não entendiam direito, achavam que era a família que não tinha visto, e tentavam avisar, e aí eles faziam zigue-zague com o automóvel. Né? Olha, assim, os peritos que foram examinar o corpo do menino, o cadáver, né, um perito legista com mais de 20 anos de experiência, interrompeu o exame no meio, saiu da sala por um instante e começou a chorar. Os policiais militares estavam de plantão, isso curiosamente eu ouvi até há pouco tempo, né, o caso já tem mais de 10 anos, e o responsável pela rádio comunicação da Polícia Militar dizia que todos os policiais militares que entraram em contato com a central naquele dia para comunicar o fato, ninguém conseguia completar a comunicação. Todo mundo começava a chorar no meio. A juíza que deu a sentença, 10 anos depois, foi entrevistada e disse que depois que ela deu a sentença, ela é mãe, ela tinha filhos na época, naquela idade, ela disse que teve uma crise de choro por 2 horas e meia e ela não conseguia parar de chorar. Todos esses marginais, todos eles foram condenados a penas próximas a 40 anos. Eles eram 4. Então, um pegou 39, um 41, tudo em média 40 anos cada um. Como o caso teve muita repercussão, quando ele completou 10 anos, a imprensa foi fazer uma matéria aqui, uma retrospectiva, para ver como é que estava a situação, e aí descobriu que estavam todos em liberdade. Todos esses 4 monstros, que em muitos países civilizados não sairiam mais da prisão. Em alguns estados dos Estados Unidos, eles seriam condenados à morte. Né?
Em outros países, ou outros estados que não adotam a pena de morte, eles certamente ficariam presos para o resto da vida. Com 10 anos de pena, uma pena de 40 anos. Então, a pena de 40 anos é uma ficção. A pena que eles foram condenados é Sim. uma ficção. Porque com 10 anos estavam todos na rua. Um já tinha sido preso em Cabo Frio, aqui na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro, cometendo mais um crime. Né?